A morte de Cristo. Ninguém nega que Cristo morreu. Toda crença admite o fato histórico do Calvário. Judeus, católicos, protestantes, ortodoxos, sabatistas, todos concordam que Cristo foi crucificado. Porém, a significação daquela morte e o seu valor para o pecador quanto à sua salvação, estes são os motivos para controvérsias e contenda entre todas as seitas e religiões da humanidade. Todavia, a Bíblia Sagrada esclarece-nos tudo, e embora ser profundo o assunto, porém, em poucas palavras, alguns pontos elementares que todo pecador precisa saber. Primeiramente, vemos que a morte de Cristo foi um sacrifício. Do ponto de vista puramente humano, ela foi o assassinato vil e cruel de um homem inocente. Mas, através de tudo, houve um propósito divino. Lemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele, por seu próprio sangue, entrou no santuário, tendo efetuado uma eterna redenção. Isso podemos confirmar na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, versículo 22 e versículo 26. Também diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador do novo concerto. Hebreus capítulo 9, versículo 5. Assim vemos que Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, abriu um novo e vivo caminho que nos dá entrada diretamente à presença de Deus. Notando então que a morte de Cristo foi um sacrifício, examinemos a natureza desse sacrifício. Primeiro, o sacrifício era penal. O pecado é ofensa contra Deus e tem que ser punido. O salário do pecado é a morte. Mas lemos que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Na cruz vemos a ira divina derramada em juízo contra o pecado. No Calvário, o pecado foi castigado e expiado na pessoa do Filho de Deus. Que mistério de amor divino! O Filho de Deus fez-se pecado e sofreu a pena do pecado para que pudéssemos evitar as terríveis consequências do nosso mal. Ele sofreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ele mesmo levou os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. O Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Segundo ponto, a morte do Senhor Jesus Cristo foi voluntária. Ele disse: dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Não tendo ele pecado, não precisava morrer. Porém, ele entregou-se à morte para nos salvar. A prova disso é a sua ressurreição. Terceiro ponto, a morte do Senhor Jesus Cristo foi propositada. Deliberadamente escolheu morrer. Nasceu para que morresse. Veio ao mundo com as palavras: venho para fazer a tua vontade, ó Deus. E sabia que aquela vontade era que ele morresse. Os homens nascem e por causa do seu pecado têm que morrer. Mas Cristo, vindo do céu, nasceu neste mundo para que pudesse morrer pelos nossos pecados. Amor incompreensível. Quarto ponto, a morte do Senhor Jesus Cristo era uma necessidade para nós. Disse ele: importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Os homens em Adão estão mortos em ofensas e pecados. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ora, remédio nenhum pode curar o morto. A única possibilidade para tal é a recriação. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Eis a grande necessidade humana, e só a morte de Cristo podia supri-la.
Não há salvação fora do novo nascimento. Não há novo nascimento fora da morte de Cristo. O Calvário é o grande milagre da graça de Deus. O quinto ponto: a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma obra consumada. Uma obra perfeita que nunca poderá nem precisará ser repetida. Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. A obra que ele consumou no Calvário traz salvação eterna para todo pecador que crê. Ali foi satisfeita a justiça de Deus. E Deus, na sua base daquela expiação, oferece agora gratuitamente a vida eterna a toda pessoa que quer aceitá-la de suas mãos na qualidade de um pecador perdido. No seu infinito amor, Deus perdoa, salva e abençoa o pecador que, sem mérito seu, crê no Filho e confia na obra de Cristo na cruz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, e versículo 23. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, como é visto em Atos capítulo 16 e 31. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Evangelho de João capítulo 3, versículo 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também que está ouvindo, você pode ser salvo pela graça de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18.